destino ele é sempre um tema bastante emblemático, bastante interessante, porque nós temos muitas correntes diferentes que discorrem sobre o tema. Algumas com determinado tipo de ideias, outras com outras, mas o que o destino ele normalmente traz de tão interessante é porque todos nós já nos perguntamos se tudo aquilo que a gente passou, onde a gente nasceu, quando nós nascemos, com quem nós convivemos na nossa primeira infância, com quem a gente convive na maior parte do tempo, se nós somos ricos, pobres, se nós tivemos a oportunidade de estudar ou não, se nós nos casamos ou se nós somos solteiros, e quando que a gente vai estar desencarnando, quando que a gente vai estar morrendo, né? Onde e quando. Esses são questionamentos que é muito natural nós refletirmos sobre isso, né? Existe algum destino pré-determinado para nós ou as coisas vão correndo ao acaso, sem nenhum tipo de planejamento? Porque o que a doutrina espírita, sempre focada na fé raciocinada, ela sempre busca fugir do fantástico, do sobrenatural, do algo inexplicável. Não, a gente sempre tem que primeiro entender as coisas, para a partir daí, então, tudo tem uma explicação lógica. Então, na pergunta 851 do Livro dos Espíritos, ela diz assim: existe fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a essa palavra? Ou seja, todos os acontecimentos são pré-determinados? Nesse caso, como fica o livre-arbítrio? E a resposta é sim. A fatalidade só existe na escolha que o espírito fez antes de encarnar ao submeter-se a esta ou aquela prova. Ao escolher a prova, o espírito cria para si mesmo uma espécie de destino. Esse destino é a própria consequência da posição em que ele se acha colocado. E aí então ela acaba discorrendo mais. Refiro-me às provas de natureza física, porque quanto às provas de natureza moral e às tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio, sempre será livre para escolher entre o bem e o mal, e para ceder ou não a uma tentação. Um espírito bom, ao vê-lo fraquejar, pode vir em seu auxílio, embora não possa exercer domínio sobre a sua vontade. Um espírito inferior, ao lhe mostrar de forma exagerada um perigo físico, poderá abalá-lo e amedrontá-lo, mas nem por isso a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre para tomar a sua decisão. É bastante interessante esse pequeno trecho do Livro dos Espíritos, porque ele nos mostra, existe um tipo de pré-determinação? Até existe. Porque antes da gente encarnar, todos nós passamos por um planejamento encarnatório. Nós não simplesmente encarnamos aqui e pronto, e acabou. Não. Os espíritos superiores, eles normalmente nos orientam. Então, antes de você reencarnar, eles vão fazer uma análise das características que das suas limitações, do que você precisa desenvolver para alcançar a paz de espírito, para alcançar aquela felicidade que Jesus tanto nos fala. Então, o objetivo é que nós mesmos possamos escolher, porque senão a gente não tem o livre-arbítrio. Se chega algum espírito e escolhe para nós, a gente perde todo o mérito da situação. Então, normalmente a gente vai estar fazendo o nosso projeto. Salvo alguns casos onde o espírito é muito primitivo ainda e ele ainda não tem a capacidade do discernimento, então os mentores, os espíritos superiores vão estar fazendo essa programação para ele, enquanto ele ainda não é capaz de fazer isso sozinho. Em contrapartida, tem os espíritos que ainda estão muito perturbados, né, que precisam reencarnar logo porque ainda estão muito materializados. São N situações. Mas nessas situações em exceção, os mentores também atuam fazendo o planejamento encarnatório. Mas, via de regra, somos nós
que escolhemos as nossas provas, as nossas expiações, tudo o que a gente vai passar nessa encarnação. E o que é decidido nesse projeto, nesse planejamento encarnatório? A primeira coisa que você vai escolher ao fazer esse planejamento é a sua família. Quem vai ser o seu pai, quem vai ser a sua mãe, quem serão os seus irmãos. Então, isso é de consciência do espírito. O espírito normalmente sabe onde ele está indo. Então, aquela desculpa, eu não escolhi para nascer, não vale. Outra coisa muito importante que ela é escolhida também nesse planejamento encarnatório são as características do corpo físico que você vai ter. Então, por exemplo, você vai escolher se você vai ter saúde ou não, se você vai vir num corpo belo, num corpo bonito ou não, o tempo de vida que você vai vir, se vai ser uma encarnação curta, 20 anos, menos, ou uma encarnação mais longa, 60, 70 anos, a questão da fertilidade, se você vai poder ter filhos ou não, entre todas as outras características do corpo físico. Outra coisa que a gente também escolhe nesse planejamento encarnatório, a nossa situação financeira. Se a gente pode ser rico, se a gente vai ser pobre, e também os tipos de provas e expiações que a gente vai estar passando. Então vocês percebem que cada item desse aqui vai gerar um tipo de prova, um tipo de expiação diferente. Não é mais difícil ou menos difícil. São provas diferentes. Todos nós já fomos ricos, todos nós já fomos pobres, todos nós já fomos homens, já fomos mulheres. Essas encarnações sempre têm pesos diferentes, mas elas vão desenvolver características que nós precisamos para alcançar a nossa felicidade na nossa vida real, que é a vida espiritual. Só que é o que, Renan? Então você está dizendo que a gente escolhe, a gente faz esse planejamento antes de reencarnar. Mas então isso já está escrito, vai acontecer exatamente dessa forma que a gente planejou? Quando você vai construir uma casa, você faz o planejamento do material, você faz o planejamento da mão de obra, você faz toda a questão da infraestrutura, contrata engenheiro e normalmente corre exatamente como você planejou? Não. Da mesma forma, nossa encarnação ela é dinâmica, ou seja, ela vai mudando conforme as nossas escolhas. Então, no planejamento inicial, eu posso ter planejado, olha, eu vou partir na minha encarnação do ponto A ao ponto B, ao ponto C e ao ponto D. Isso está planejado, mas conforme as minhas escolhas vão acontecendo, eu posso sair do ponto A e ir para o ponto H, depois ir para o ponto J, e aí sim ir para o ponto D. Esses caminhos eles são dinâmicos, eles vão sempre mudando conforme a gente vai escolhendo, conforme as nossas ações, conforme os nossos hábitos. Porque é sempre importante a gente lembrar que a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Tem uma frase que eu gosto muito dela, que ela diz assim: nós somos mestres das nossas ações, mas nós somos escravos das consequências. Ou seja, nós somos livres para escolher, mas a consequência ela vai sempre vir. Tem um exemplo muito bacana que dá para mostrar isso de uma forma mais didática. Acredito que todos aqui já votem, né, nas eleições. Independente do candidato, nós temos, digamos que numa eleição a gente tem um candidato A e um candidato B. A gente pode votar em qualquer um dos dois. A gente tem esse poder de escolha. Só que uma vez que a gente vota e esse candidato assume, nós vamos ficar por 4 anos empenhados com ele. E aí, se nesses 4 anos ele for um político ruim, um político corrupto, um político que rouba, paciência. Você não vai conseguir mudar até a próxima eleição, que é quando você vai ter o poder de escolha de novo. Da mesma forma, é a nossa vida. Uma vez que a gente faz alguma escolha, a gente fica preso às consequências dela.
Então, se o candidato for bom, ruim, honesto, corrupto, ativo ou indiferente, nós vamos ficar presos a essa nossa escolha por um determinado período de tempo, até que a gente possa, então, estar revertendo ou mantendo se for uma escolha boa. Botando isso um pouco mais para a nossa realidade diária. Às vezes nós subestimamos esses pequenos hábitos. Vamos pegar uma pessoa que seja muito rica, que tenha muito dinheiro, que tenha muitas posses. Se a gente pegar essa pessoa e comparar com cada um de nós aqui, se eu disser para vocês que a diferença não é muito grande. Às vezes nós endeusamos alguém, nossa, fulano consegue fazer tantas coisas, fulano tem uma habilidade que poucos têm. Realmente, tem algumas pessoas que são muito diferenciadas, só que elas não são muito diferentes de nós. Eles têm 2 braços, 2 pernas, muitos têm estudos, outros não têm. Mas por que essa diferença tão grande assim de resultados, de conquistas entre umas pessoas e outras não? Os hábitos. Você vai pegar uma pessoa que se destaca muito na sua área, ela normalmente tem mais horas de estudo do que a maioria das outras. Uma pessoa, quando nós escolhemos, quando nós somos mais jovens, de repente a gente tem a opção de começar a trabalhar ou não, pegar experiência. A gente pode escolher não trabalhar, mas a gente já fica atrás daquela pessoa que começou a trabalhar antes na área. Da mesma forma, conviver com pessoas. Quantos de nós não tem severas dificuldades em simplesmente fazer uma conversa, fazer uma negociação com outra pessoa, ou simplesmente estar convivendo? Sendo que quanto mais você convive, quanto mais você exercita uma atividade, mais hábil você vai ficando nela. Seja na meditação, seja na oração, seja ao praticar boas ações. E aí eu faço a pergunta para vocês. Aonde as escolhas que vocês estão fazendo hoje estão levando vocês? Daqui a 5 anos, você mantendo os seus hábitos que você tem hoje, você mantendo o seu estilo de vida, você vai estar melhor daqui a 5 anos, daqui 10, 15, 20? A sua saúde vai estar bem, a sua situação financeira vai estar bem. E normalmente a gente não faz esse exercício de pensar em nós lá na frente. Só que tem algumas situações que elas são chave na nossa vida. Por exemplo, o casamento. O parceiro, o companheiro de vocês hoje, como é que vocês escolheram ele? Vocês escolheram ele porque ele era uma pessoa bonita ou porque ele era uma pessoa bom de espírito? Porque você escolheu ele porque ele é rico ou porque ele tem valores morais muito fortes? Ele ou ela. Você escolheu o seu parceiro, o seu companheiro por status social ou porque você sabe que ele vai te fazer crescer espiritualmente? É uma decisão que parece trivial, mas ao longo da sua vida ela vai ter um efeito gigantesco. Quantos de nós não ficamos tentados, vou ficar com a tal pessoa porque ela é bonita, porque ela é interessante, porque ela tem dinheiro. Mas essa pessoa, ela vai realmente ser uma escolha sábia para você quando a beleza dela tiver passado? Quando o dinheiro, ele é passageiro. Dinheiro, beleza, poder, são todos atributos muito frágeis, porque eles podem ser perdidos de um momento para o outro. Dinheiro você pode perder, basta ter o dinheiro em seu poder. A beleza física, uma hora a idade chega. A gravidade sempre vence. Compreendem que uma escolha, como a pessoa com quem você vai passar boa parte da sua vida, o seu companheiro, vai ser um fator determinante no seu bem-estar no futuro, ou até presente. E então, você pode escolher ter filhos ou não, que também é uma decisão muito importante, que vai ter um efeito grande ou não. E que legado que você vai deixar para as pessoas se você partisse hoje? As pessoas sentirão falta de você? Isso é um bom indicativo. Se nós estamos agindo da forma correta, nós estamos ajudando as pessoas ao nosso redor, ou nós estamos tendo uma vida egoísta.
E o interessante é que o Espiritismo fala que ele exige essa maturidade porque ele não coloca a responsabilidade nos ombros de terceiros. Ele coloca toda a responsabilidade do que acontece com a sua vida sobre você mesmo. Ah, Renan, mas e os espíritos obsessores? Realmente, os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente imagina. E é muito confortável isso, né? Eu vou no centro espírita, identificamos uma obsessão. Então é tudo culpa do obsessor. Isso tira um peso dos seus ombros, né? Não. Porque da mesma forma que nós temos os espíritos obsessores, a gente tem os espíritos, o nosso mentor espiritual, os espíritos superiores, que eles contrabalançam. Fica muito aquela figura cômica do diabinho e do anjinho de um lado do seu ombro, e é mais ou menos assim. Você tem a influência do mal, mas você também tem a influência do bom. E aí, cabe a você escolher. E seria muito mais fácil, né, que tivesse um destino, porque isso terceiriza a responsabilidade sobre as nossas próprias ações, sobre os nossos próprios atos, e aí isso meio que deixa a gente numa zona de conforto. Só que para quem é espírita de verdade, para quem realmente quer se desenvolver, não dá para ficar nessa linha de pensamento. Você tem a sua responsabilidade, o seu destino está sob o seu controle. Por mais que a gente faça um planejamento de um determinado status social, de um determinado estado de saúde, a gente ainda tem o poder de estar mudando isso. E a nossa encarnação ela é como um planejamento de metas. Então você tem lá determinadas necessidades, deficiências, e aí então você reencarna para estar desenvolvendo isso. Você pode alcançar essas metas ou você pode não alcançar. Sempre, e é incrível que sempre recai sobre os seus próprios ombros. Eu falo muito sobre quantas pessoas a gente vê que começaram a vida muito pobres, muitas vezes sem estudo, muitas vezes sem oportunidade nenhuma. E eles vão construindo do zero. Por que isso? E os espíritos superiores, como é que eles enxergam a gente, né? Aqui na nossa encarnação? A nossa encarnação ela é simplesmente um estágio, né? Um período onde a gente está aqui para nos desenvolvermos mais rápido. E pensem vocês, espíritos superiores, vocês têm recursos à disposição. Para onde que vocês vão jogar esses recursos? Sejam eles tempo, dinheiro, saúde. Para aquela pessoa que usa mal, que usa drogas, que tem uma vida egoísta completamente direcionada para si? Ou vocês direcionariam esses recursos para aquelas pessoas que pensam no coletivo? Para aquelas pessoas que olham para os outros como irmãos e entendem que a nossa estadia aqui ela é passageira. Para quem vocês destinariam esses recursos? É por isso que eu sempre digo, quem age bem, quem realmente tem essa intenção de desenvolver a si mesmo e as pessoas ao seu redor, os recursos sempre chegam. E quando a gente tiver alguma dúvida sobre como a gente deve agir, se a gente está agindo certo ou não, basta pensar, se alguém me visse fazendo isso, eu continuaria fazendo? Qualquer coisa na vida de vocês. A nossa consciência, ela é a nossa melhor arma, a nossa melhor bússola moral. No fundo, a gente sempre sabe se está certo ou não. E o que a gente não sabe não é problema nenhum. Mas uma vez que você tem a consciência que você não sabe determinada coisa, o que te impede de buscar o conhecimento? Ainda mais nos dias de hoje, onde o conhecimento ele é democratizado. Tanto o pobre quanto o rico tem acesso às mesmas informações. Quem hoje não tem um aparelho celular, quem hoje não consegue em algum lugar pegar um Wi-Fi, ter acesso à informação? Aí agora vocês podem estar escolhendo. Bom, o acesso à informação eu tenho, mas como que eu vou usar ele? Para assistir Netflix? Para assistir filme? Ou para daqui a pouco estar fazendo um curso online, para estar estudando o espiritismo, para estar estudando qualquer coisa
que vai agregar valor para você. Porque a gente normalmente fica muito atribulado, né? O dia a dia é sempre corrido, a rotina, às vezes tu não tem tempo nem para parar para pensar, né? E aí tu chega em casa, a primeira coisa, vou descansar, vou fazer qualquer coisa. Chega o final de semana, eu quero sair, quero passear, ok, mas quanto tempo da sua semana você dedica para o seu desenvolvimento? Seja ele intelectual, seja ele moral, espiritual. Façam esse exercício, façam essa análise. Quanto tempo por semana vocês dedicam para estar orando? Para estar cuidando da higiene do espírito de vocês? Porque da mesma forma que o nosso corpo precisa de banho, precisa de cuidados, da mesma forma o nosso espírito. E ele é uma via de mão dupla, porque se o corpo não vai bem, o espírito também não vai bem. E da mesma forma, se o espírito não vai bem, o corpo cedo ou tarde vai acabar falhando. E quem aqui quer ficar doente? Quem aqui quer ter daqui a pouco um câncer? Quer ter daqui a pouco algum problema? Porque hoje nós podemos estar cheios de saúde, mas amanhã talvez não. E o pior de tudo é que tem algumas situações que elas são inevitáveis, nós vamos passar por elas. Só que tem muitas outras situações que a gente não precisaria passar se a gente tivesse um cuidado, se a gente tivesse um zelo, tanto pelo nosso corpo, como a nossa mente, como o nosso espírito. Então, eu deixo de mensagem para todos hoje esse raciocínio, né? Quanto tempo vocês estão dedicando por semana para o desenvolvimento de vocês? E se esse tempo é suficiente para daqui a 5, 10, 15, 20 anos, vocês estarem numa situação melhor do que a que vocês se encontram hoje.